Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Intalks. Sou o Thiago Alves, host do Intalks, CEO da Regos e do Spaces no Brasil. E hoje temos um tema que é um dos principais pilares desde que eu fundei o Intalks há quase um ano e meio atrás, que é trazer conteúdo de diversidade e inclusão para a pauta aberta aqui no LinkedIn, sem tabu, sem medo da gente trazer aqui esse tema que é tão importante para a gente mudar a realidade das empresas no Brasil e no mundo. E hoje, para falar sobre isso, né, como ensinar empresas a ter mais inclusão e trazer diversidade para a pauta do mundo corporativo, a gente recebe aqui dois convidados especiais. Vou começar apresentando ela, Samanta Lopes, que é coordenadora da MDI da Persson. Seja bem-vinda, Samanta, ao nosso Intalks de hoje. Prazer, gente. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, seja muito bem-vinda. E também o querido Rafael Brito Furtado, ele que é VP de RH, Latam também, América Latina, da Persson. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Thiago. Espero poder contribuir muito aqui com bastante aprendizado e grandes ações de implementação de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Muito bom, muito obrigado. Antes que definir uma frase ou num parágrafo, o que é diversidade e inclusão para você, Rafael? Cara, essa pergunta ela é bem ampla, bem extensa, e eu gosto muito de trazer ela da forma que a gente tem trazido para o nosso dia a dia aqui na organização. Diversidade e inclusão é quando você entende que o mundo é diferente, que as pessoas são diferentes, e você precisa dar espaço e oportunidade para todo mundo de forma igual. Quando a gente entra ali na questão que muita gente confunde da igualdade e da equidade, é dar oportunidade diferente para pessoas diferentes, para que elas tenham oportunidades iguais. Você dá ferramentas diferentes, você trata as pessoas de forma diferente, porque elas são diferentes para que elas tenham a mesma oportunidade. Então a gente entende, e é como a gente vem tratando aqui dentro da companhia, né? Primeiro levanta a mão e diz, olha, eu não conheço diversidade, se eu não conhecer, eu gostaria de aprender, e aí a gente aplica no nosso dia a dia. Legal. Agora, deixa eu te perguntar um negócio, Samanta, já entrando um pouquinho, até interagindo com a nossa audiência, já vi algumas perguntas nesse sentido. Como que é a recepção de um curso, né, de um ensinamento à distância sobre diversidade? Por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Eu sou um cara que levanta essa bandeira há muitos anos, e inclusive já passaram aqui pelo Intalks vários entrevistados voltados a esse tópico de diversidade, inclusive um grande abraço aí para alguns deles, né? Já passou aqui, por exemplo, o Jax, né, e Andrea Schwartz, né, que são super conhecidos aqui da nossa audiência no LinkedIn, que trazem essa questão de diversidade para o RH, né? Eles têm uma consultoria de inclusão de pessoas com deficiência, que é bem legal. Já teve aqui comigo a Silvia Greco, por exemplo, né, que trouxe o case do filho dela, como trazer inclusão, né, até para adolescentes, né, que tenham portador de algum tipo de deficiência também, que as empresas geralmente ignoram o menor aprendiz deficiente. A gente trouxe esse tema para cá. Trouxe a Milena Machado, que falou aqui da inclusão da causa do deficiente auditivo, por exemplo, né, e da importância, inclusive por causa da Milena, a gente implementou Libras mesmo para todas as lives de negócio, não é só live de sertanejo que merece, né, Libra e tudo mais. E além de vários outros temas, por exemplo, a gente teve a Semana Lilás, o ano passado aqui, que foi apresentada pela doutora Ellen Moreno. A gente teve 5 dias seguidos de live falando da importância da diversidade e inclusão das mulheres, né, em cadeias de comando e tudo mais. Então, assim, é um tema recorrente no Intalks. Mas o que a gente sente? A gente sente que quando a gente fala, é legal todo mundo assistir, mas na hora que a gente fala, vamos pôr a mão na massa e mudar a diversidade, vamos olhar para baixo e ver onde a gente pode mudar, já começa a ser um negócio um pouco mais difícil. Então, como que é a aderência a um curso de EAD ou um curso de diversidade, né? Qual que é o feedback desses clientes, etc? Olha, eu vou passar para você o seguinte. Toda vez que você trata do tema diversidade e inclusão, né, os dois conectados, as pessoas querem ouvir sobre. Elas têm muita curiosidade. Elas também têm muita curiosidade de entender se elas não estão usando expressões erradas. Elas também têm muita curiosidade de entender como é que elas podem criar diálogos. Então, por exemplo, teve um participante nesse evento, por exemplo, que ele era um empresário que ele foi para o evento porque ele queria entender como ele podia se comunicar com a comunidade LGBTQIA+, que ele não sabia como abordar essa comunidade para convidá-los para vir para sua empresa.
Então, as pessoas têm essa dúvida. A mesma coisa quando você fala da questão de expressões que você pode utilizar com pessoas negras, de expressões que você... Ou seja, todos esses termos nos geram bastante incômodo e as pessoas se interessam. A questão é que não dá para você falar desse tema sem você sair da sua zona de conforto. E aí eu estou falando não só das pessoas que não fazem parte dos grupos minorizados, eu também estou falando das pessoas que fazem parte. E aí eu coloco minorizado no sentido das pessoas entenderem que não são grupos pequenos, né? Quando a gente fala de mulheres no Brasil, a gente tem mais de 50% da população que é mulher. Quando a gente fala de negros no Brasil, a gente tem mais de 50% da população que é de negros. Então, assim, não são grupos pequenos que não têm uma presença. Tem, mas são enxergados como grupos minorizados no sentido de serem silenciados durante muito tempo nesse processo. Dentro das empresas, quando você começa a falar desse processo, você já tem um ambiente construído onde as pessoas já têm aquela cultura que está estipulada ali dentro. E é muito difícil para essas pessoas que já estão nesse processo cultural se abrirem para realmente mudarem de atitude e começarem a olhar para aquilo que elas estão acostumadas no seu dia a dia e fazer reflexões sobre isso. Então, o curso que a gente construiu aí, o EAD nosso, ele tem uma estimativa de 15 horas, se a pessoa, assim, né, brincar um pouco ali, 15 horas, ele passa muito por esse painel, ou seja, você enxergar as áreas aonde você está no processo, e quando você enxerga isso, você fala, tem algumas expressões do meu dia a dia que eu acho que eu preciso tirar. Poxa, tem algumas coisas que eu não tinha parado para pensar. Eu vou citar um exemplo bem básico. Um amigo meu, ele é chinês, e eu pedi para ele ser uma das pessoas que fez a navegação de experimentação para nós. E ele falou assim, nossa, quando você me convidou, eu achei que ia ser muito chato. Porque eu sou chinês e para mim não fazia sentido ficar dividindo, eu achei que ia separar mais ainda, ser mais complicado ainda. Mas quando eu comecei a ouvir as histórias de cada um dos grupos de identidade, eu percebi que eles vivem realidades às quais eu não tenho acesso. Porque dentro da minha comunidade isso não acontece. Na bolha que eu vivo não acontece. Então, é extremamente relevante quando você percebe esse movimento das pessoas. E por isso que é tão importante que, quando a gente fale no assunto, a pessoa não fique só nesse superficial, que ela realmente pare para conhecer quem são os protagonistas que estão falando do assunto e entender melhor como ela pode, a partir dela mesma, começar a pensar em transformações. Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Quantas pessoas no seu escritório, quando você chega, são pessoas de grupos minorizados e você as percebe em cargos de média gerência ou alta gerência? Por exemplo. Quantas pessoas conversam com essas pessoas? Existe um plano de carreira pensado para elas? Então, são questionamentos do dia a dia e que você, do seu lugar, muitas vezes pode ser a pessoa que começa a trazer essa discussão para dentro da empresa para abrir espaço para que outras pessoas possam chegar e, como o Rafael falou, ter essas oportunidades de acesso. É lógico que a gente tem que levar em conta cada uma das realidades, como você comentou. Um jovem que tem uma deficiência, para ele entrar no mercado de trabalho, ele vai precisar, por exemplo, de um ambiente que esteja preparado para se adaptar, para recebê-lo. Mas isso não é algo impossível e inalcançável. Então, são essas mudanças que a gente precisa trabalhar e que as pessoas, muitas vezes, na prática, têm uma resistência comportamental e atitudinal a receber, que a gente chama de vieses. Rafa, obrigado pela participação. Samantha, muito obrigado também por trazer. Samantha, que foi cirúrgica nos comentários. Aqui o pessoal trouxe esse adjetivo. Primeira vez que eu vejo aqui esse adjetivo. Muito bom, cirúrgica nos comentários, legal. Gente, esse foi o InTalks hoje, Diversity, onde eu conversei com a Samantha Lopes e o Rafael Brito Furtado, onde a gente falou de como trazer mais diversidade e inclusão para o mundo corporativo. Por um mundo mais diverso e inclusivo, como diria meu grande amigo Mark Tawil, que esteve aqui, inclusive foi um dos que teve o perfil que essa diversidade, inclusão, né? Diversidade é chamar todo mundo para o baile, inclusão é todo mundo ter oportunidade de dançar. Então vamos praticar isso no nosso dia a dia aqui. Um grande abraço a todos, valeu!